Deus ele é especialista em nos surpreender. Eu lembro que hoje é sábado e foi num dia também como esse. Em 2010 era um dia como esse, era sábado. Nós estávamos na igreja porque tinha ensaio dos jovens. Tinha culto dos jovens e nós estávamos no ensaio. Aí, a Gabi, ela é um tipo de pessoa que ela ri de tudo. Se você cair no chão, ela vai rir da tua cara. Depois ela te ajuda. É verdade. E eu lembro que ela ficava rindo de tudo que o Matheus fazia. O irmão dela. Aí, eu fiquei reparando, eu falei, poxa, acho que eu também gosto de fazer graça e comecei também a fazer graça. Só que nesse dia eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu olhei para o lado, eu vi uma menina assim, olhando também. Eu falei, cara, que estranho. E foi quando ela veio até mim e me convidou para o aniversário dela. Ela estava fazendo, era de 12 para 13 anos. Aí ela me chamou e falou assim, oi? Eu falei, oi? Você pode ir no meu aniversário? Eu falei, eu no seu aniversário? Tá, vou quando? Ela vai ser na semana que vem. Eu falei, mas por que você está me convidando no meu aniversário? Ela falou, não, porque eu queria. Eu falei com a mamãe, todo mundo queria que você fosse. Eu falei, tá, eu vou tentar ir. Aí passou o culto de domingo, a semana, eu fiquei pensando, eu falei, caralho. Ela me chamou pra ir na casa dela no dia do aniversário dela. Só que eu fiquei com medo e não fui. Eu inventei uma desculpa que não dava. Aí quando chegou de novo na igreja, ela falou, poxa, você não foi? Eu falei, não, eu tive que trabalhar, tinha isso pra fazer. Daquele dia em diante, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Tinha já alguma coisa que mexia muito comigo. E por ela ser muito nova, mas ela tinha uma responsabilidade muito grande e uma postura que não aparentava ter a idade que ela tinha na época. E um do destaque dela é isso, postura. É se impor naquilo que ela faz. E dentre as que estavam, ela sempre se destacava por ser mais séria e mais focada naquilo que faz. E isso me chamou a atenção. Aí, depois desse dia, tinha o tal do MSN. Aí eu falei assim, pô, vou arriscar, né? Não custa nada. Eu falei, tu faz o seguinte, me chama lá no MSN para eu poder falar contigo. Isso era no culto à noite. Quando chegou em casa já tinha 15 mensagens dela. Eu falei, caraca, ela chamou mesmo. Aí eu aceitei, a gente começou a conversar. Aí eu lembro que nesse dia, acho que a patroa falou assim, olha, para começar a conversar tem que ter pizza. Eu falei, sério, quando ela mandou o convite no vídeo, tava a família inteira junto, eu falei, caraca, como é que é isso? Às vezes quando toma uma proporção que nós não entendemos e assusta. E já era. A partir daquele dia pra cá, foi amor à primeira vista. Às vezes as pessoas não acreditam nesse lance de amor à primeira vista. Mas eu acredito, porque até hoje isso se cumpre na minha vida. Eu glorifico muito a Deus por entender que certas coisas não deram certo. Quando tem que dar certo, dá certo. Mas quando Deus tem propósito, às vezes nós temos que ser decepcionados para entender que o que Ele tem é muito melhor do que aquilo que nós almejamos. E olhando para trás, olhando o tempo que se passou, eu posso dizer que verdadeiramente nós vivemos o tempo de Deus. É isso aí. Tem pessoas aqui que eu não posso deixar de ser grato, muito me ajudou desde o início até hoje. Eu destaco primeiro a minha casa, que são meus pais, minha mãe Preta, minha irmã, meu pai, meu cunhado, são pessoas que não
que não dizem sim para mim e dizem, olha, todas as vezes que o assunto foi Gabi, a resposta nunca foi sim, foi olha, ora, entenda, busca o porquê. E eu lembro que lá atrás, uma vez, a minha madrasta me disse, calma, vai dar certo. Se der certo agora, talvez não vai ser tão certo como lá na frente. Se o tempo de Deus não é agora, é porque alguma coisa tem que se consertar nesse meio, para que isso lá na frente se conserte. E como é que você vai entender? Uma coisa que você quer muito, que para agora não dá, não pode. E nisso aí o tempo se passou, às vezes o caminho muda, a direção muda, mas aquilo que é plantado permanece. O que é fiel, o que é verdadeiro sempre permanece. E eu dou toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor por Ele ter mantido essa chama sempre acesa. Um dia ela foi muito fogo, mas um dia ela se abaixou, mas não se apagou. E foi brasa. E a brasa, ela conserva o fogo. E quando ele volta, ela volta muito mais forte. E eu comecei a entender isso. Eu tenho muitos amigos pastoreando, muito me ajudou. Muitas noites me ouvindo, às vezes 13 e 15 da manhã.